Fala galera, tudo bem com vocês? Cauê aqui, mais um vídeo de análise. Vamos falar aqui do ativo Nasdaq, de como que foi essa semana, como que tem sido aí. Faz tempo que eu não gravo um vídeo. E como a gente teve uma semaninha mais turbulenta, uma semana que exigiu mais atenção, o gerenciamento mais apertado, vou aproveitar para gravar um vídeo porque eu já consigo dar dicas, né, importantes. Eu falo muito sobre gerenciamento, sobre se comportar e respeitar o mercado, né? E essa semana exigiu muito isso. Porque foi uma semana de pontos específicos. Não que não seja assim no geral, mas normalmente a gente tem muitas oportunidades no dia. Essa semana ela foi um pouco diferente. Você teve que ser muito mais paciente do que o normal. A gente tinha uma expectativa muito boa aqui no gráfico semanal, né? Falando do ativo Nasdaq, de que a gente teria uma vela forte terminando na compra. Então esse era o primeiro ponto. Como eu sempre falo para vocês, a gente precisa começar do princípio básico, que é saber para onde o mercado vai. Eu preciso entender como que ele vai fechar a semana, né? Então a gente tinha aí uma expectativa de que essa semana fecharia com um candle forte na compra, certo? Porque toda análise que a gente tinha feito, o mercado vinha respeitando, né? Semana a semana, vem respeitando semana a semana, ó, travou aqui no ponto de retração do diário. Então, teoricamente, tem alvos para buscar e pelo menos, né, minimamente, ele viria buscar a retração de 61 aqui, né, dessa perna de baixo. Na verdade, o ponto em que ele está agora, né, foi a região, por isso que eu acho que deu uma chateada a mais essa semana, ó. Ele tinha batido na 50, voltou, testou a 50 da compra, ele volta agora, ele fecha basicamente aqui na retração de 61. Eu acho que ainda a gente vai ter mais uma semaninha chata, mas assim, seguindo a lógica, né? Fundos e topos mais altos, a gente tem aí como prioridade buscar operações compradoras até que ele perca esse fundo aqui, aí é pivô de baixa, é outra história. Mas por enquanto é para cima e a gente vai continuar buscando essas compras, certo? Porém, o que acontece? Nem sempre a gente tem o mercado já abrindo e rasgando tudo na direção. No semanal, né, a gente acaba sempre tendo pavio. Você vê que a vela do semanal, ela sempre deixa pavio, ó. Pavio, 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 pavio. E o que isso significa? Significa que se eu tenho a direção para um lado, normalmente o início da semana ele vai para o outro, que é para o mercado buscar liquidez, se movimentar na mão contrária, fazer uma movimentação básica, né? Que se ele quer subir, ele vem para baixo, ele faz uma movimentação impulsiva, né? Corretiva impulsiva. Então, eu acredito que no início da semana a gente possa ter o mercado com uma leve correção para continuar subindo. E sinceramente, até se ele quiser corrigir a retração desse movimento aqui, ó, que seria jogar o mercado aqui nessa região, ó, também estaria aí dentro do técnico, tá? Não teria problema. Eu acho que assim, ele iria acabar respeitando a retração de 61 e dando palco para vendedor, né? Mas fazer um movimento assim também não teria problema aí, tá? Seria normal. Então, nessa semana, a gente priorizou buscar operações de compra, mas tendo esse cuidado de que o preço poderia sentir, né, essa primeira venda. E já na segunda-feira, aqui ó, vou mostrar para vocês. Já na segunda-feira aqui, como na sexta-feira o preço fechou rompendo essa região aqui, ó, tá vendo? Já na segunda-feira que foi esse candle, ele veio para baixo e já começou a entrar pressão compradora para romper o diário. Até sugeriu que a gente poderia já ter na segunda-feira um candle muito forte. Inclusive eu fiz uma compra muito boa nesse dia. Foi o dia do apagão aqui na Europa, né? Eu acabei até deixando a ordem pregada aqui, ó. Eu deixei o stop protegido no alvo
e deixei o restante longe, né, do alvo e fiquei sem internet, sem energia, sem nada. Depois eu vi que tinha me tirado na proteção. Foi um dia até que deixou a desejar, mas fiz um belo de um lucro. A proteção estava no meu alvo inicial, só que eu deixei protegido um pouco mais abaixo para ver se ele iria seguir, continuar subindo. Eu postei nas redes sociais, mas vou pôr um trechinho aqui para vocês. E o preço, ó, veio, deixou um dojizinho e foi. E você vê que o resto da semana, ó, não foi muito interessante, foram candles pequenos, mercado subindo fraco, porque na minha visão faltou uma correção. A gente foi ter essa correção na quarta-feira, ó, que o mercado veio, e aqui eu vou pôr o time frame menor, aqui ó, na quarta-feira que o mercado veio e corrigiu aqui, ó, pegando e dando uma limpada aqui, ó. Ele pegou as mínimas de sexta, a mínima de segunda, a mínima de terça. Inclusive, cara, aqui foi o único dia que eu tomei stop na semana. E foi justamente por um vacilo, né, da minha parte. Eu tinha um canal desenhado aqui, ó, nesse ponto. Aqui, exatamente aqui nessa região. Tinha um canal desenhado aqui, só que também eu tinha a retração desse movimento todo aqui, ó. E aí, galera, vocês vão entender aí o racional. E que às vezes todo mundo tá sujeito a tomar decisão errada, né? Eu fiz uma operação de compra exatamente aqui nesse ponto. Vou diminuir o time frame aqui, ó, na quarta-feira. Eu fiz uma compra exatamente aqui nessa região, tomei um stop, entendi aqui que a gente poderia estar tendo um pivô de baixa, tá vendo? Tomei um stop aqui, uma violinada, e acabei buscando por venda nesse dia, porque ele tinha quebrado o canal e tal, tava muito fraco. No dia ali me pareceu que a gente poderia buscar a retração de 61 aqui, e eu ia buscar um pouco mais dessa queda. Tomei o stop e nesse dia eu saí, a gente não fez mais nada e eu assumi o stop, né, e saí do mercado. Foi o dia que eu tomei o stop, mas você vê que ele veio, buscou liquidez, continuou subindo. E isso serviu, galera, de alerta para os próximos dias. Por quê? Porque aqui, ó, na quinta-feira o preço fez basicamente a mesma coisa. Ele tinha um canal que estava trabalhando aqui, ó, nesse canal, já tinha marcado esse canal, tá vendo? Esse canal, movimento menor, né? Movimento mais fraco. E ele veio e rompeu aqui essa mínima. Só que quando ele rompe essa mínima aqui, no filtro de 1 minuto, a gente tinha uma região muito forte aqui de suporte nessa região. Vendo aqui, ó, a gente tinha uma região muito forte de suporte e essa pernada aqui, ó, tá vendo aqui da quarta para cá, deu exatamente também na retração. O preço veio aqui, capturou as mínimas, né, tanto de Londres quanto de Tóquio aqui nessa região, e aí a gente já tomou uma postura diferente, com base no que o preço tinha feito na quarta-feira. Eu fiz uma compra aqui exatamente nesse ponto e a gente saiu aqui, ó, nas máximas do preço. E a gente vazou do preço aqui nessa região aqui, ó. Belo de um trade a gente fez na quinta-feira. Por quê? Porque a gente já estava preparado e saímos fora. Depois o preço veio, ó, caiu, corrigiu aqui a retração de 50% desse movimento todo, ó, tá vendo? Corrigiu aqui. Aqui o preço vem, volta a subir novamente. E se você pegar aqui, ó, e é por isso que eu falo, né? Eu uso Fibo sempre em todos os meus trades, galera. Se você pegar aqui agora toda essa movimentação e puxar uma Fibo aqui desse movimento, ó, que o preço fez, aqui nesse ponto, a gente tinha uma troca de polaridade aqui e a gente tinha a retração de 50% aqui, o preço bateu aqui. Assim que ele bate, ele já estava também testando uma short aqui, ó, nesse ponto. Aqui eu montei uma operação de compra na hora do payroll. Vou deixar um trecho na tela aí para vocês também. Eu postei nas minhas redes sociais. Peguei a operação, saí só aqui em cima. E cara, na sexta-feira
depois desse movimento do payroll, ficou ainda mais difícil de se operar. Essa semana foi muito complexa, a gente teve uma excelente semana, mas com poucos trades. Diferente da semana passada a gente machucou o mercado, a gente bateu muito forte, assim, a gente não teve nenhum dia de loss e foram, assim, muitos trades nos dias, né? Teve dia de aluno aprovar a conta em um dia só, da gente fazer muitos trades mesmo, porque a semana tava mais interessante, tava mais direcional, tava mais clara. Aqui, olha a volatilidade aqui de sexta-feira, tá vendo? Depois da abertura de Nova York, né? A gente operou aqui nesse movimento com uma expectativa de um movimento de alta, mas foi muito difícil bater esse trade aqui e demorou pra caramba para dar o take. A gente fez uma operação no início do movimento aqui nessa região, eu acabei tomando uma violinada por um ajuste de stop que não deveria ter feito e continuei insistindo no movimento. A gente pegou uma nova operação quando ele bateu aqui nessa região, então estava filtrando olhando 5, lógico, mas filtrando 1 minuto. Então olha como o preço estava volátil. Cara, a gente cozinhou aqui nesse trade, ficamos muito tempo posicionado aqui nessa operação. E se não tivesse dado o primeiro stop, né, aqui nessa região, a gente teria seguido firme aí com um resultado ainda melhor, né? Mas mesmo assim foi um resultado excelente. Ó, aqui é o vídeo da operação de sexta, nessa que eu tô comentando com vocês. Eu gravo sempre todas as minhas operações. Isso eu aconselho que vocês façam também, até para estudo e tal. Isso eu faço sempre. E aqui, ó, vou acelerar um pouco o vídeo. Vocês vão ver, ó, o tempo que a gente ficou nesse trade. Então você vê que ele vai, samba, stop ficou bem alinhado lá, preço vem, vai perto. Olha o tempo que a gente ficou nessa operação, mapeando, segurando. Foram mais de 2 horas de trade. Mesmo ali ele voltando, a gente insistindo na operação, porque tinha ciência do movimento, na verdade desde o início, né? E sem pensar em movimento contrário, até quando ele volta ali, né, nessa hora que ele volta aqui no 0 a 0, né? Teve um aluno que perguntou o que a gente faz. Eu falei, cara, tem 2 opções. Ou você sai do trade no 0 a 0, ou você mantém o trade. A gente não tem como mover stop ainda, né? Na outra tinha como mover e ele acabou dando uma violinada mais aqui embaixo. Eu tava com stop aqui, ele veio aqui, ó. Acho que foi isso, se eu não me engano. E ou você segura o trade ou você não segura. Se você tem a sua análise, tem o alvo, tem o seu take, tem o seu stop, tá tudo dentro do seu gerenciamento, em dado momento o mercado vai consolidar, ele vai ficar desalinhado, ele vai dar uma chateada a mais, faz parte. Nem sempre o mercado vai rasgar, né? Às vezes ele não tem liquidez. O que pode acontecer às vezes é ele ir lá buscar a liquidez onde está o seu stop e acabar subindo, e faz parte também, cara. Você, se estiver dentro do seu gerenciamento para você entrar de novo, entra de novo. Como no meu caso, o meu take ele é sempre 2 vezes, 3 vezes maior do que o meu stop, se eu tenho ali 2 trades para fazer no dia e eu tomo um stop e tomo um gain, eu tô no lucro. Entendeu? Então, pô, se o meu stop ele é X e o meu take ele é 3X, cara, se eu tomo um stop eu tô com 2X, entendeu? E isso eu passo para eles nas salas todos os dias. Então, a sala é uma excelente oportunidade de você ser consistente e aprender a gerenciar. E quem tá na sala vivencia isso o tempo todo, né? Seja provando conta, operando em conta real, conta de financiamento, não importa. Ó, aqui ele veio, percebe que ele fecha abaixo dessa região aqui, ó. E aqui a gente teve até um breakout aqui, ó, tá vendo? Ele fecha abaixo, ele consolida aqui, ó, e eu tô posicionado. Onde tá meu stop, onde tá minha entrada. Talvez poderia ter comprado um pouco melhor, na verdade eu comprei um pouco melhor, né? Mas acabei sendo violinado ali, mas insisti na operação. Ó, ele vai, ó. E aí vai ter um momento em que, nesse momento aqui, ele já está praticamente acionando o breakout, né? Aí vocês vão ver que ele dá até uma travada, ele vai dar ali uma explodida lá em cima. Chega até pular o alvo. Quer ver? Ele tinha 2 takes, aqui já dava mais de 2x e um pouquinho mais acima. Então só um pouquinho mais. Olha lá, explodiu. Ele explode no primeiro alvo. Aí a gente protege, bateu até um pouco a mais assim, e a gente vai
protegendo dali para frente para ver o quanto que ele continua subindo. Então é muito importante vocês terem essa visão, essa noção e acreditar na operação que você está fazendo, no movimento que você tem. A análise semanal ela é fundamental. Então, qual é a análise semanal? O que eu tenho aí para a semana? Beleza, essa é a minha visão para a semana. E aí no dia a dia a gente vai analisar o diário. O que o diário está fazendo dentro do padrão da semana, porque eu posso ter uma expectativa de uma semana de alta e dentro dessa semana de alta eu ter a semana inteira um mercado corretivo e tem que tomar esse cuidado para chegar na sexta-feira ele fazer assim e terminar a semana do jeito que eu queria, de alta. Então, assim, eu tenho que ter a minha expectativa da semana, analisar o diário e buscar as minhas operações no intraday. Nem sempre você vai ter boas operações e uma semana fluida, né? Uma semana que vai andar mais, uma semana mais tranquila a semana inteira. Olha o candle que a gente teve semanal na semana passada. Depois que ele bateu na retração de 61 foi só pancadaria, então foi mais tranquilo. Como é que vai ser a semana que vem? A gente sabe que a gente está numa região que pode entrar a venda, tem que tomar cuidado, então se a pressão for muito vendedora, aí a gente começa a entrar na análise diária, mas o macro ainda joga para cima, certo? Então você tem que estar preparado para tudo. Se a região é uma região de conflito, como a gente está agora, calma, respira, vai entendendo o que está acontecendo. Depois que ele passar daqui, aí o caminho fica livre. Aí você tem um caminho livre até aqui. Por isso que a região de conflito você tem que ficar mais tranquilo. Você tem que ficar mais ali pé no chão, o gerenciamentinho mais apertado. Sente a semana, como é que tá os candles no diário? Então, ó, como é que tá os candles no gráfico diário? Olha os candles que a gente estava tendo desde segunda. A segunda já acendeu o alerta, né? A gente já teve a segunda-feira acendendo o alerta de que esse mercado não estava muito animado. E aí a gente teve novamente um candle parado. Esse candle aqui que foi extremamente volátil, mas foi interessante para dar uma pegada na semana. Olha o candle seguinte. Você vê que não foi uma semana fácil. Mesmo assim a gente conseguiu aí ter um baita de um resultado. Fechar mais uma semana positiva, que é o mais importante. Eu pretendo fazer mais vídeos aqui com as operações ali no ao vivo, é porque eu acabo, para fazer isso, eu tenho que me privar ali de falas e tal, e a gente fica numa resenha legal ali na sala também, né? Fora que a edição fica um pouco mais complicada, porque, por exemplo, a operação de sexta-feira a gente ficou 3 horas aí, a gente entrou, basicamente a gente ficou umas 4 horas na sala. Então são 3 períodos, enfim. Se você quiser também operar junto, entra no link que está aí na descrição. Esse é mais um vídeo rápido para explicar para vocês um pouco essa questão de que você tem que ser convicto na análise que você tem, ser paciente, buscar operações que te dê rentabilidade maior do que o seu stop pelo menos 2 vezes, não ficar mudando a direção da análise que você tem, ser bem firme ali, porque o mercado ele vai te induzir para fazer alguma coisa diferente, é isso que ele faz o tempo todo. Então você tem que ser bem firme ali na análise que você fez. Não negligencie o seu estudo diário, o seu estudo semanal. Então hoje é sábado, eu estou aqui gravando vídeo, estou estudando, vou analisar mercado. Tem gráficos que eu preciso analisar. Então assim, quando a semana inicia, eu já estou completamente antenado, preparado, com os ativos que eu vou operar, a direção, o ponto certo em que eu quero me movimentar, buscar por trades. Isso é muito importante, galera, o que vai tornar vocês consistentes. Eu sempre vou passar essa visão mais realista do negócio para vocês de uma forma honesta, entendeu? Então, achar que você vai fazer trade o tempo todo, eu acabo fazendo um número maior de trades porque eu tenho do compromisso ali com a sala, né? Estando na sala, eu acabo pegando trade ali com o pessoal. A gente entra na sessão de Londres, a sessão de Nova York, às vezes na sessão de Tóquio. Então, eu acabo pegando um número maior de trades, mas, assim, menos é mais. Você bater sua meta ali, sai fora. Também estopou, sai fora. Constrói o seu gerenciamento, o seu capital aos pouquinhos. E seja pegando conta financiada, não importa, tá? Então a Apex está com 80% de desconto, usa o código que está aqui na descrição, vou deixar aqui na tela também.
Para operar conta real, eu uso a CeFi, tá aí também na descrição o link para você abrir conta lá e ter a mesma assessoria que eu tenho. E se quiser operar junto comigo, fazer parte aí do grupo, eu vou encerrar o acesso à mentoria e à sala em breve. Então, se você tiver interesse de se juntar, faça isso logo. Daqui a pouco minha filha vai nascer e eu vou dar uma encerrada. Vou continuar só com quem tá, lógico, com compromisso ali. E é isso, não esquece de deixar o like, mas os vídeos aqui vão continuar, tá? Eu vou voltar a postar com mais frequência. Não esquece de deixar o like, se você curtiu, se fez algum sentido. Tamo junto e até o próximo.